Graça e paz. Quando eu vejo, ou melhor, quando eu ouço o Elias cantando, eu lembro das promessas de Deus na nossa vida. Sempre que eu ouço cantando como pai, eu não deixo de me emocionar. Porque eu lembro que, enquanto Elias era gerado, a Ana sempre cantava com ele. Nós sempre orávamos com ele. E sempre pedimos ao Senhor que o enchesse da graça, da bondade, da misericórdia e do favor dele. E quando nós olhamos o Elias hoje e temos a oportunidade de ouvi-lo, nós vemos isso. Nós vemos a bondade de Deus se estendendo sobre a vida dele de uma forma muito graciosa. Uma forma de expressão. O Elias nasceu com alguns dons que eu não tenho. Hoje eu consigo pregar, consigo ensinar, mas cantar não é a minha praia. Por isso, quando Deus o traz, Deus faz assim. Fala assim, aquilo que faltar no seu ministério, aproveite por enquanto, que Ele vai te ajudar. Porque talvez chegue um tempo em que Deus resolva nos separar efetivamente para o ministério. E quando isso acontecer, eu vou poder ouvi-lo de longe, vou poder celebrar de longe. Por enquanto Ele está muito perto, está sob os cuidados dos nossos braços, está de uma maneira muito relacional junto a cada um de nós. E nós celebramos a Deus pela vida dele. E assim como nós fazemos pela vida de cada um de vocês também. Hoje de manhã, o pastor Marcos Davi trouxe uma linda mensagem falando sobre o valor da amizade e sobre o reconhecimento dela. O pastor Marcos Davi trouxe uma mensagem do seu coração a cada um de nós e nos pediu que ao final daquela mensagem, ou num determinado momento, nós pudéssemos mandar uma mensagem para aquele amigo que há muito tempo nós não vemos, aquele amigo tão caro, aquele amigo tão íntimo, mas que talvez durante a jornada da vida se perdeu, ficou lá atrás e nós não conseguimos mais falar com ele. Há pessoas tão importantes na vida da gente, queridos. Há pessoas que fazem tanta diferença. Há pessoas que um dia, por causa de um abraço, transformaram o nosso dia. Houveram pessoas que talvez em um determinado momento, quando elas encontraram você, elas foram a resposta do amor de Deus na sua casa. Talvez um momento onde uma mão foi estendida, ela foi te tirando de onde você havia caído. A gratidão vai ficar permanentemente sobre aquele ato tão bondoso que você viu e permaneceu agora sendo registrado na sua memória e no seu coração. Hoje à noite eu queria falar ao seu coração, mas não sem antes orar com você. Eu queria que você fosse comigo ao Salmo 139, por favor. Eu queria ler esse texto com você porque esse texto, entendo eu, ele traz a introdução dessa mensagem nessa noite e fala muito ao meu e ao seu coração. Esse texto diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas ao amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, disse ele. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento
foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Você teria coragem de dizer amém sobre essa oração? Essa é a ideia de um Deus relacional. É a ideia de um Deus que nos conhece no mais íntimo do nosso ser. A ideia de um Deus que conhece coisas sobre você que nem você mesmo conhece. Deus conhece você tão mais profundamente que de vez em quando a presença dele te surpreende, porque você espera algo que viria ou uma ação que você deveria ter e você não a tem, mas que para Deus não há nenhuma surpresa, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Por isso, nessa noite, quando a palavra for aberta mais uma vez para a exposição específica da mensagem, é isso que eu gostaria que estivesse na sua mente e no seu coração. Que cada palavra que for dita nessa noite, ela tem uma relação muito próxima com você. Que cada palavra que for dita desse púlpito nessa noite, em tudo tem a ver com você. Em um determinado momento você vai se perceber como alguém sendo visitado pela graça divina, alguém sendo visitado pela bondade e pelo amor do Pai. Talvez nessa noite você estando aqui, quem sabe já por algumas vezes ou pela primeira vez, ou quem sabe você já tem uma relação íntima com alguns amigos, mas não abre o seu coração, e durante a exposição da palavra você vai dizer assim: mas eu nunca contei isso para o pastor. Como é que ele sabe disso? Ele está falando de mim, ele está falando sobre mim. Mas lembre-se, não sou eu que estou falando sobre você, e eu não estou falando de você, mas é o Espírito Santo de Deus visitando você, para tratar coisas no seu coração que só Ele conhece e que somente a Ele pertence. Por isso, nessa noite, eu queria mais uma vez orar com você, antes de abrir o texto que nós vamos usar como referência nessa noite. Pai, o nosso coração se alegra tanto na Sua presença. Cada vez que nós nos encontramos com o Senhor, foi como cantou Elias nessa noite. Estar diante da Sua face nos deixa, Senhor Deus, alegres por demais. Estar diante de Ti, Pai, ao mesmo tempo traz um sentimento de conflito, traz um sentimento de constrangimento, mas traz um exemplo de uma eterna sabedoria. Nós somos visitados pela Sua presença e sabemos que existe nos céus um Deus que nos ama e que nos quer tão bem. Um Deus, Senhor, que investe em nossa vida, investe no nosso coração, investe no nosso ser. Um Deus que tem sempre boas notícias para nós e quer transformar o nosso ser. O Senhor tem, Pai, nos visitado. O Senhor tem visitado a nossa casa, o Senhor tem visitado a nossa família, o Senhor tem visitado o nosso ser. O Senhor tem sido aquele, Pai, que dia após dia tem desvendado os nossos olhos para que possamos perceber a Sua graça. Que nessa noite, Pai, nós o percebamos muito próximos a nós. Que nessa noite nós possamos perceber o Senhor muito junto a nós. Que cada palavra seja como um bálsamo, que seja derramado no nosso coração. Fala, Senhor Deus, porque nós precisamos ouvir a Sua voz. Nós estamos aqui por causa disso, e para isso foi que nós viemos. E nós oramos assim, em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim o texto: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca.
Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes, num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês, a partir da lógica desse tema, convide pessoas para caminharem ou andarem com você. Convide pessoas para andarem com você. Queridos, nós estamos na era que nós chamamos numa era de individualização, ou numa era de individualidade de valores, de conceitos e também de opiniões. É a era que nós identificamos como a era da divergência e do contraditório ao coletivo. Tudo aquilo que diz respeito a ajuntamento, a coletividade, está sendo roubado de mim, está sendo roubado de você. Nós estamos no ciclo do relativismo, que ele vai romper diariamente com toda e qualquer estrutura que proponha valores absolutos. Nós estamos num tempo identificado, repete comigo assim, modernidade líquida. Nós estamos no tempo da modernidade líquida, aquela que não consegue ser sustentada, mas aquela que, quando colocada sobre as nossas mãos, agora ela vai esvair sobre os nossos dedos. Uma geração, queridos, com características muito próprias, ao mesmo tempo que busca uma aceitação de diferenças, se torna indiferente e completamente individualistas. Uma geração onde nós fomos separados por uma tela, e nesse novo modelo de sociedade não se alcança o outro, porque isso não é possível quando não se coloca no lugar do outro. Nós estamos separados por uma tela e entramos na era da virtualidade. Entramos na era do contato de longe, entramos na era da não retribuição mais dos abraços, não mais dos apegos, não mais da conversa ao pé de ouvido. Nós não olhamos mais nos olhos, nós temos a liberdade inclusive de falar muitas coisas, porque somos protegidos em tese ou em tese por essa tela, onde você expõe a sua palavra, aquilo que você quer dizer, porque você sabe que não vai ouvir algo ou receber algo muitas vezes de volta. É a era que eu chamo de a era das sociedades secretas. Não porque realizam coisas às escondidas, mas porque não compartilham mais as mesas e não compartilham mais as vidas. É essa era que nós estamos vivenciando, aquela teoria do antes só, do que mal acompanhado, vai ganhando agora nesse tempo muitos adeptos, vai ganhando muitos defensores, a ponto de animais se tornarem os nossos melhores amigos. Os irmãos conseguem entender aonde nós estamos chegando? E ouvindo uma mensagem de um pastor querido que de vez em quando eu ouço, ele disse assim, perguntando a uma plateia a quem ele pregava: você sabe por que os animais são seus melhores amigos? E a plateia então emudeceu e ele disse: porque eles não sabem falar. Porque se eles soubessem falar, talvez você fosse ouvir muita coisa que você não gostaria de ouvir. Talvez ele dissesse para você muitas verdades que você precisa ouvir, mas não ouve porque ele é um ser emudecido. Por isso ele se torna então o melhor amigo. Nessa geração, queridos, nós não aprendemos sobre o sentido do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 37 ao 40, dentro do conceito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Na realidade, o amor próprio tem contribuído para aumentar essa indiferença. Pastor, como assim? Eu não posso me amar
escute o que o filósofo Fabiano de Abreu disse sobre isso. O incentivo ao amor próprio, exagerado na era dos profissionais, que educam as pessoas a amarem tanto a si mesmo, faz com que elas não saibam diferenciar o que seria saudável, um equilíbrio. Colocar-se no lugar do outro afeta alguns dos comportamentos mais comuns dessa geração. Queridos, nós estamos na geração dos homens e das mulheres invisíveis. Nós estamos passando por pessoas em sofrimento e não mais as estamos percebendo. Nós estamos diariamente recebendo notícias do norte, do sul, do leste, do oeste, do Brasil e fora do Brasil, de pessoas, de seres humanos que estão morrendo de maneiras trágicas, crianças morrendo de fome, mas como muitos desses estão longe demais, essa individualidade se tornou um Senhor e não nos deixa perceber, colocou uma venda nos nossos olhos. A empatia, a passos largos, ela vai se distanciando, e vai distanciando as pessoas, suas emoções, seus sonhos, vai distanciando os seus projetos. Aqueles que vão se tornando cabíveis apenas para si mesmas, apenas para aquelas pessoas que o detêm ou para que o desejam. Queridos, a ausência do toque, do acolhimento e do contato ocular vai tornando as pessoas, como eu disse, invisíveis, juntamente com as suas dores, juntamente com os seus traumas, juntamente com as suas perdas. Se você é como eu, um observador, observem todo o cenário atual, como ele está sendo construído ao nosso redor. Ele visa sempre um número cada vez mais reduzido de pessoas, da alimentação à família. Todos nós estamos sendo influenciados pela mudança. A ideia de um relacionamento próximo está se tornando cada vez mais distante. Os apartamentos não são mais apartamentos grandes, cada vez eles diminuem mais de espaço. Hoje, aqueles terrenos que nós tínhamos de 10 por 30, se resumiram a 5 por 30, se resumiram agora a 5 por 15, e assim, paulatinamente, eles vão diminuindo, porque a expectativa não é que você tenha dentro dessa sala uma mesa com 8 ou 12 lugares, mas uma mesa que tenha apenas 2 cadeiras, ou quem sabe, apenas uma. E nessa geração nós vamos sendo influenciados, o relacionamento vai se distanciando, ainda que seja e tenha uma proposta de conectar as pessoas, à medida que vai crescendo esse programa de relacionamento virtual, as possibilidades de diálogo vão diminuindo cada dia mais. Nós, eu e você, nós estamos ficando sozinhos, mesmo estando em meio a uma grande multidão. Por isso, existe um clamor urgente por relacionamento. Existe um grito que urge do interior de muitas pessoas, clamando por relacionamento, clamando por entendimento, clamando por diálogo, clamando por uma palavra que os coloque de pé. Queridos, há muitas pessoas caídas, há muitos corações despedaçados, as pessoas não se relacionam mais, elas não conseguem mais se perceber, se sentir, se amar. Pastor, que conselhos você traria para nós nessa noite então, baseado em tudo isso? Eu tenho uma frase para você, e essa frase diz assim: é até possível que alguém chegue a algum lugar sozinho, mas com certeza terá sido a jornada mais infeliz de toda a história. Você pode ler comigo? Eu começo e você continua. É até possível. Amém? Primeira aplicação que eu trago para você nessa noite, com base no texto que nós lemos: convide pessoas para compartilharem a vida.
Não tenha medo de se expor. Não tema. Queridos, convide pessoas para compartilharem a vida. Quando Jesus convidou os seus discípulos para caminharem com Ele, estava oferecendo um compartilhamento de sua vida com eles e não apenas encontros sociais. Durante muito tempo, nós aprendemos a crescer e aprendemos a amadurecer com as diferenças, sim ou não? Era justamente, queridos, as pessoas mais difíceis que nos traziam o maior crescimento. Mas nesse período em que nós estamos, busca-se a similaridade, pessoas que concordem, pessoas que aceitem e pessoas que não indaguem. Estamos buscando pessoas que simplesmente concordem. Mas não é isso que relacionamento ensina. A vida, queridos, ao contrário do que muitos pensam, não é um clube social. A vida ela é feita de momentos onde nem sempre seremos colocados no lugar que nós escolhermos estar. A vida é feita de celebração, mas também de luto. Ela é feita de perdas, mas também de ganhos. Ela é feita de satisfação, mas também é feita de frustração. Vida é feita de relacionamento. Quando Jesus abria as portas para a convivência, Ele não se separava, ou melhor, não separava as pessoas tóxicas, como alguns dizem que se deve evitar. Hoje, na realidade, nós precisamos entender que sempre existirão pessoas queixosas, pessoas rixosas, pessoas lamuriosas, sempre existirão pessoas desanimadas. Enfim, queridos, desde o Éden, o Senhor nos ensinou o princípio da convivência do amor. O apóstolo Paulo, quando precisa se pronunciar acerca de si mesmo, ele diz: dos pecadores eu sou o pior. Por isso, os relacionamentos nos ensinam a crescer e nos ensinam a amadurecer pelas diferenças. É o acréscimo ao nosso coração, é a complementariedade daquilo que nós vivemos e devemos aprender a ser. É justamente pelo fato de nós não sermos melhores que nós fomos aceitos pelo Senhor nesse grupo chamado de discípulos. É por causa, queridos, do reconhecimento da nossa imperfeição que Ele nos leva à sua presença, à presença do que é perfeito. Queridos, Jesus tem todos os atributos para nos rejeitar, mas Ele resolveu, Ele escolheu nos acolher, mas nós definimos e nós decidimos dispensar os outros, quando deveríamos trazê-los para junto de nós, quando deveríamos amá-lo. Você já percebeu, ou você já parou para pensar, que talvez você e eu sejamos a resposta que alguém está esperando para a sua vida? Talvez você e eu seja um instrumento que Deus vai usar para transformar por inteiro, por completo uma pessoa. Que eu e você temos a oportunidade de estar com cada uma delas diariamente. Por isso, queridos, a nossa imperfeição, ela sempre nos limitará. Nós não temos todas as qualidades que nós desejamos, mas podemos desenvolvê-las a partir do relacionamento com quem a tem. Por isso nós precisamos estar convivendo com as pessoas, mas não pode ser só festa. Porque vai ter dia de luto, vai ter dia de dor, vai ter dia de perda, e relacionamento é isso. Eu escutei uma frase que dizia assim: amigos são aqueles que chegam quando todos já se foram. Por isso é importante, há pessoas esperando encontrar-se com você. Deus nos fez pessoas diferentes. Ele não nos criou como seres humanos em série. Nós somos individuais. Essa é a beleza do Evangelho. Em Cristo nós nos tornamos um. Por isso, a independência, ela promove a autossuficiência. E o autossuficiente, ouça isso, ele não precisa de nada e de ninguém.
inclusive Deus, porque Ele basta em si mesmo. Por isso, nosso grande desafio não é ser melhor que o outro. Repete comigo assim: o meu desafio não é ser melhor que o outro, mas reconhecer-me tão falho quanto o outro. Por isso, e quando isso acontecer, nós conseguiremos então nos relacionar. É hora, queridos, de nós revermos os nossos conceitos. Assim como foi, e Jesus Cristo nos ensina, nós precisamos aprender pela convivência. Segundo lugar, permita que seja um convite e não uma intimação. E a frase que você vê embaixo, ela diz assim: dê às pessoas o direito de recusarem o seu convite, senão a caminhada se torna um peso de obrigação e não um prazer ou um privilégio. Nenhum de nós consegue, queridos, lidar muito bem com a imposição. Quantos aqui conseguem lidar com a imposição? Quantos dizem assim: pastor, eu lido com muita tranquilidade, se me der uma ordem, eu prefiro, eu fico tranquilo, se mandar eu fazer, eu faço com gratidão no coração, faço com meu coração cheio de alegria. Nenhum de nós, queridos, nenhum de nós lida bem com a imposição. Toda vez que a nossa voz é silenciada, a contrariedade ela vai se estabelecer. Por isso penso eu, existem muitos projetos que fracassam, porque as pessoas nem sempre fazem aquilo que acreditam, mas aquilo que elas são obrigadas a fazer. Elas não foram convencidas de que aquilo é o melhor, de que aquilo é o certo, de que aquilo é o correto, mas foi imposto a elas uma atitude, e elas disseram: vou fazer porque você está mandando, mas elas não estão convencidas. Por isso, respeito necessariamente não tem a ver com concordância, a unidade não tem a ver com uniformidade. Nós podemos, queridos, eu e você, não concordar com o outro, mas temos que respeitar as suas escolhas. As opiniões diferentes não nos deveria tornar inimigos, apenas livres pensadores. Deveríamos ouvir e dizer: ok, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Isso não nos torna inimigos. Podemos sentar, tomar café, partilhar da mesa, sonhos, projetos e ideais. Romanos capítulo 14, versículo 12 vai dizer assim: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, disse o apóstolo Paulo, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, ele trouxe a recomendação: resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Queridos, Jesus sempre nos deu a possibilidade de segui-lo ou não, de estar com Ele ou não, de acolhê-lo ou não. Ele sempre abriu para que nós pudéssemos fazer a escolha. A multidão, ele disse assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Isso está registrado em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ao cego Bartimeu, em Marcos 10, capítulo 51, ele diz: o que você quer que eu te faça? Queridos, ele nunca estabeleceu nada obrigatoriamente, assim como foi com Pedro, assim como foi com André, assim como foi com Tiago, assim como foi com João. Ele fez um convite para que eles pudessem segui-lo. Quando você chega no Evangelho de João, no capítulo 6, após um longo discurso, as pessoas consideraram que as palavras de Jesus eram duras demais, e muitos dos seus discípulos, diz o texto, se afastaram dele. Ele não os obrigou a ficar. Ele disse: se vocês quiserem ir, podem ir. Aos discípulos, ele disse: se vocês quiserem também seguir a multidão, podem ir com ela. Eles pensaram e disseram: para onde iremos nós? Só o Senhor
tem as palavras de vida. Jesus, queridos, Ele nunca estabeleceu, escute isso, Jesus nunca estabeleceu quem poderia segui-lo, mas como nós deveríamos fazê-lo. A maneira, a forma. Ele disse: se você não ama a Deus, como é que você vai amar o seu próximo? Se você ama a Deus que você não vê, como você vai amar aquele que você não vê? É impossível. Por isso, queridos, é importante nós pensarmos nisso. Para seguirmos a Jesus, nós precisamos estar dispostos a ser como Ele era, viver como Ele vivia e agir como Ele agiria. Por isso é um convite, não é intimação. A recusa a uma intimação judicial, ela resulta em um crime de desobediência, mas nós recebemos um convite de Jesus pela graça. Vinde a mim, disse Ele, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele traz a possibilidade. Se você vai segui-lo, é outra história. Mas quando vamos seguir a Jesus, temos que lembrar, e como foi dito nessa noite aqui, não pode ser por imposição, nem por uma necessidade, ou pela busca de um benefício. Como assim, pastor? Mateus capítulo 8, versículo 20. As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Jesus não pode ser buscado por privilégios. Ele faz um convite, e nós podemos aceitá-lo ou não. O Senhor nos convida para o acompanhar, para que Ele venha a nos transformar. Ele diz: vinde a mim, busquem-me, clamem a mim. O único benefício a ser recebido é o das suas promessas e não da sua imposição. Ele disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nenhum deles, disse ele ao Pai, desses que o Senhor me deu, eu perdi. Por isso, eu parto para a terceira e última lição nessa noite. Que o seu convite seja para torná-las pessoas melhores. Convide pessoas para andar ou andarem com você, e que o seu convite seja para torná-las pessoas melhores. Nossa jornada precisa conter transformação e influência, senão será uma caminhada muito, estritamente superficial. A nossa vida, ela é feita de mudanças, e a cada uma dessas mudanças, elas vão propondo a mim e a você um grande desafio. Vai chegar um momento em que cada um de nós precisará se desvincular, e agora tomar as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. As portas, queridos, ouçam, as portas das oportunidades se abrem diariamente, mas nós, eu e você, tememos passar por elas. Nós, eu e você, nós nos habituamos com uma maneira de viver que nos propõe a segurança, ainda que ela seja limitada. A zona de conforto é um lugar apenas para descanso, mas não para uma moradia permanente. Por isso é importante eu entender, e você entender, que nós somente conseguiremos descobrir as nossas reais capacidades quando nós formos desafiados a romper com os ciclos aos quais nós estamos habituados. A rotina, queridos, ela é necessária para nos disciplinar, mas ela não pode nos escravizar, ela não pode limitar os nossos projetos, os nossos sonhos e as nossas expectativas. Quando Jesus convida a Pedro, André, Tiago e João, não está convidando para uma mudança de profissão, mas a uma experiência de transformação. Se eles tivessem permanecido na praia, não teriam visto o que viram, nem experimentado o que experimentaram. Só conseguiram fazê-lo porque, desafiados agora por Cristo, decidiram seguir após Ele. O convite
para ser pescador de gente, os levou a uma mudança de vida muito íntima, muito pessoal. A convivência de Jesus com Pedro o tornou alguém menos impulsivo, tornou João alguém mais tolerante, porque a convivência, ela molda o nosso caráter, e ela nos leva a perceber que nós não somos, nem eu, nem você, o centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo. Queridos, existem pessoas piores que nós, mas existem pessoas muito melhores do que nós, e existem outras apenas diferentes de nós, e nós precisamos aprender a conviver com cada uma delas. Se dependesse de nós, talvez Saulo de Tarso jamais seria membro da nossa igreja, mas a convivência com a graça, com a misericórdia e o favor de Deus transforma cada um de nós. A convivência é uma rica oportunidade de transformação. É provável que o mundo não esteja melhor, porque nós guardamos Cristo apenas para nós. Se Ele me transformou, Ele pode transformar os outros também. Por isso Colossenses 1:27 vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. Por isso, nele, nós precisamos nos relacionar. O ministério vai trazer uma linda canção nessa noite, e a minha pergunta para você é: o que é que nós estamos esperando? Nem melhores, nem piores, apenas diferentes. Repete comigo assim: Deus ama. Segura aí, de novo. Deus ama gente esquisita. Deus ama gente esquisita. Nós somos os mais esquisitos que poderíamos ser, mas Deus nos ama. Vou de volta. Deus nos acolhe, Deus nos abraça, mas a medida do amor dele não é para ser mantida e contida em nós, mas compartilhada com todos os outros. Por isso, nessa noite, o ministério vai cantar. Enquanto o ministério estiver cantando, se você tem um desejo muito grande no seu coração de poder ser a possibilidade de graça na vida de alguém, você vai se colocando em pé. Se nessa noite, enquanto o ministério estiver cantando, você quiser dizer assim ao Senhor: Pai, eu tenho sido tão duro com as minhas palavras, os meus braços têm ficado muito tempo cruzados, quando poderiam se estender para acolher, para abraçar, para amar, para colocar de pé. Dá-me essas oportunidades ao longo desse ano de 2020, que eu comece diferente, fazendo diferença na vida de outro. Se você tiver a ousadia para fazer essa oração, à medida que eles cantam, vá ficando de pé. Depois eu vou orar com você, por favor. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. À medida que você for ficando de pé, vai dando a mão para a pessoa que está do seu lado. Pai, que no céu está, como uma grande família sonhou. É isso que nós somos. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. Canta aí, canta conosco, bem forte. O amor de Jesus nos unir. Olha aí, pro esquisito que está do seu lado. De mãos dadas
vi. Muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. É relacionamento, é profundidade. Não há nada que possa derrotar. É graça, é amor. E o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos cantar o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos cantar o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Existem presentes que eles são para nós. Tem presentes que são para os outros. Nós podemos ser um presente de Deus para o outro. Talvez quando você se sentar à mesa hoje à noite, você vai se lembrar que quando você partir o pão, talvez haja alguém que você conhece que não tem pão sobre a mesa. Talvez quando você for reclinar a sua cabeça no seu leito nessa noite, no seu travesseiro nessa noite, você vai se lembrar de alguma história ou de alguém que talvez não tenha um teto sobre como abaixo dele se colocar. Talvez nessa noite haja alguém num hospital que você conhece que talvez não esteja sendo visitado, aguardando pela sua visita. Quantos nos visitam aqui nessa noite pela primeira vez? Pela primeira vez. Aqui? Mais alguém? Amém. Eu queria convidar aquele casal lá no meio, ó. Aquele senhor de camisa listrada. Por favor, vem aqui. Isso, senhor mesmo. Vem com a esposa. Isso. É assim que Deus faz com a gente. Leve essa ilustração para sua casa. Esse é um material que a gente escreveu aqui na IBAGE. E eu queria presentear o Senhor nessa noite, o casal nessa noite com esse material, um devocionário e 2 livros que nós escrevemos, Esther e de José. É assim que Deus faz com a gente. Só que o presente não é para vocês, tá bom? Vocês vão escolher alguém para quem dar, tá bom? O presente é de vocês, mas depois vocês compartilham. Escolhe um ou outro e depois vocês compartilham com mais alguém, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela gentileza. É assim que Deus faz com a gente. Deus nos dá coisa para partilhar com os outros, tá bom? Quantos mais nos visitam? Eu vi mais 2 casais, isso? Aqui na frente, mais um aqui no meio, que levantou as mãos. Sejam muito bem-vindos. Amém. Deus abençoe. Depois eu queria que vocês pegassem 2 devocionários também, é um presente meu para vocês, tá bom? De verdade. Quando sair, você vai lá no balcão de recepção e fala assim: o pastor Ézio pediu para pegar um devocionário que é um presente dele para mim, tá bom? É um presente meu para vocês, nessa noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite bondosa que o Senhor nos concedeu. Que a sua graça, a sua misericórdia e o seu favor, sempre presente, invada o nosso coração diariamente. Deus, quanta graça, Deus, quanto amor, Deus, quanta misericórdia dispensada sobre nós. Nós não podemos reter, Pai, tudo isso que nós recebemos. Nós não podemos conter-nos, Pai, diante dessa infinita misericórdia, diante dessa imensa bondade e diante desse amor tão gracioso.
nos ensina, Pai, nesse primeiro dia da semana e ao longo dela, a partilhar palavras generosas, a partilhar mãos estendidas, a auxiliarmos uns aos outros. Deus, coloca em nossa vida pessoas que necessitam de graça, pessoas que necessitam de ajuda, pessoas que necessitam de socorro, para que sejamos um presente na vida de cada uma delas. Deus, nos faz viver essa experiência, a experiência de termos sido chamados pelo Senhor para algo muito maior, Pai, não apenas para sermos levados junto com o Senhor para a eternidade, mas para sermos um promotor da salvação e levarmos muitos outros juntamente conosco. Deus, em nome e por amor a Jesus Cristo, ensina-nos a acolher as nossas famílias, os nossos amigos, a chamar aqueles que vão partilhar da nossa mesa, Pai, mesmo aqueles que nós consideramos os mais difíceis. Eles têm muito a nos ensinar. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada querido e cada querida. Que a sua graça, que a sua bondade, que a sua misericórdia sejam plenos sobre a nossa vida, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E começamos essa semana com o coração cheio de alegria, Pai, e dispostos e disponíveis na eternidade e para a eternidade, para alcançar os que precisam. E se você concorda com essa oração, em nome e por amor a Jesus Cristo, você diz amém. E você termina esse culto cantando, celebrando e abraçando aí a pessoa que está ao seu lado. Vai em paz, que Deus te abençoe. Juntos podemos andar no amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar no amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu.